Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer estar juntos, você e eu, participando deste programa tão especial, que é o programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação, onde nós temos sido abençoados com toda esta programação voltada para o ensinamento, para a adoração a Deus e, através deste programa Fonte de Fé, também tendo o propósito e a finalidade de crescermos a nossa fé em Cristo Jesus, fortalecendo a nossa vida espiritual. E sempre meditando em textos da Palavra de Deus e refletindo, partindo de princípios bíblicos para o nosso crescimento espiritual. E nesta oportunidade, queremos lhe convidar para estar meditando, partindo de um texto que de todos nós é bastante conhecido. E se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, poder estar conosco lendo, leremos um único versículo em Jó, capítulo de número 42, o versículo de número 5. E partindo desse texto, nós queremos meditar nesta oportunidade sobre a importância da experiência com Deus. Leamos o texto sagrado. Jó, capítulo 42, versículo de número 5, nos diz assim a palavra do Senhor. E com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Expressão utilizada pelo patriarca Jó, que sabemos ter sido um homem reto, justo, de quem Deus deu testemunho diante dos homens e, sobretudo, até mesmo diante do próprio acusador, que é o diabo, Satanás. Jó tinha sobre si alguns atributos, algumas virtudes que são destacadas pelo próprio Deus. A sua piedade, ela é vivenciada, é evidenciada diante de uma circunstância adversa que este homem enfrenta. A piedade de Jó, ela é tão destacada nas Escrituras que não só em seu livro, onde ele recebe esse testemunho do próprio Deus, nós encontramos também no próprio livro de Ezequiel, se fazendo menção também, dentre vários personagens do Antigo Testamento, 3 deles, o profeta se utiliza da expressão do próprio Jó, mostrando a sua piedade. No Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Tiago, fazendo menção no finalzinho da sua epístola a respeito da paciência que Jó possuía. São virtudes, são características destacadas que este homem de Deus recebe quando nós analisamos o texto sagrado. E como sempre temos lembrado, aquela expressão que Paulo se utilizou quando escreveu a sua epístola aos Romanos, quando ele disse que, no capítulo de número 15, versículo de número 4, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E apesar das fragilidades de todos os servos de Deus, que todos têm os pés de barro, mas sempre teremos o que aprender com cada um deles. E de várias lições que nós aprendemos com o patriarca Jó, nós queremos destacar neste momento, nesta oportunidade, sobre a importância da experiência pessoal com Deus. Observe que apesar de todas essas virtudes relacionadas, ainda que de forma panorâmica, perceba que através da declaração de Jó, no final do seu capítulo, o que também corresponde ao final do processo que ele enfrentou, e você conhece muito bem, ele dá testemunho em reconhecer a necessidade que tinha de ter uma experiência ainda mais estreita com Deus, uma experiência ainda mais real com o Senhor. E quando lemos a sua declaração, entre outras coisas, fica evidente de que todo o processo que ele enfrenta tinha também como finalidade de Deus tratar com o seu servo para que ele pudesse chegar nesse nível de experiência, neste nível de espiritualidade. Apesar das suas virtudes, ora declarada pelo texto sagrado, mas havia também a necessidade de Jó estreitar a sua experiência com Deus. E isso, claro, se torna algo essencial para a vida de todo servo do Senhor. E quando nós falamos sobre experiência, a expressão ou ter uma experiência dentro da linguagem do Novo Testamento, do Antigo Testamento, dentro da definição bíblica a respeito do que é experiência, é interessante destacar de que experiência é o ato de experimentar, trata de prática da vida, é o conhecimento adquirido por prática e não simplesmente teórica.
Veja que o entendimento bíblico sobre a experiência se dá desse conhecimento mais prático, mais inteirado. Não é simplesmente saber a respeito de alguém, mas conviver, ter um relacionamento mais estreito, de forma muito prática. E quando nós analisamos a Bíblia Sagrada e a experiência prática, fica muito claro da importância de ter esta experiência com Deus. Tanto é fato que, se você analisar conosco o livro de Juízes, capítulo de número 2, eu queria rapidamente ler alguns versículos para que nós entendamos os perigos de não se ter uma experiência real com Deus. Quando nós analisamos o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7 e em diante, nós vamos perceber traços, características, perigos vivenciados por uma geração que o texto é claro em dizer de que não tinha ainda a sua experiência real com Deus. Se você gosta de acompanhar lendo na palavra do Senhor, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 2, versículo 7 em diante, nos diz assim, tratando sobre os perigos de não se ter a experiência com Deus ou a falta desta experiência com o Senhor. Está escrito assim, capítulo 2, versículo 7 em diante. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Veja que nós fizemos questão de ler esses versículos, Juízes capítulo 2, do versículo 7 ao versículo de número 13, para mostrar uma triste realidade vivenciada por esta geração, que apesar de serem descendentes diretos daqueles que desfrutaram, visualizaram a demonstração da grandeza de Deus, da sua soberania, do seu poder, mas o texto é claro em dizer de que outra geração havia surgido que não conhecia o Senhor. Observe que quando o texto diz que eles não conheciam o Senhor, não está dizendo necessariamente que eles não tinham ouvido falar a respeito de Deus, por exemplo, ou que não tinham conhecimento superficial a respeito da sua existência, dos seus atributos ou da sua atuação na história de Israel. Mas o texto conhecer aqui aponta para um laço de intimidade, de conhecimento prático, de ter uma experiência real com o Senhor. E quando nós analisamos esta passagem, vamos perceber que a falta dessa experiência levou com que estes cometessem erros terríveis aos olhos de Deus. O texto mostra de que eles enveredaram pelo caminho da idolatria. Veja que eles estavam servindo aos Baalins, a Astarote, servindo a divindades pagãs no lugar de servirem a Deus, o único Deus verdadeiro. A falta de experiência com Deus levou com que estes tivessem uma vida de imoralidade, já que a principal forma de adoração a essas divindades pagãs era por meio da sexualidade distorcida, deturpada. E isso mostra características de quem não tem experiência real com Deus. É alguém que deu as costas para o Senhor. É alguém que não nutre no coração o desejo de conhecê-lo, de viver em sua presença. E isso se choca frontalmente com o ideal de Deus, com o propósito de Deus para os seus servos. Então perceba que esta geração do livro dos Juízes
Foi uma geração que serve como referência de pessoas que não tinham experiência real com o Senhor, que não tinham suas vidas marcadas pela vivência, pela experiência, pela praticidade, pelo conhecimento prático de servirem a Deus verdadeiramente. Quando nós analisamos, portanto, o texto sagrado, fica evidente da necessidade, portanto, de ter essa experiência com Deus. E isso por algumas razões que a Bíblia deixa isso muito claro. Primeiro, a título de lembrança, a experiência real com Deus é importante pelos resultados que ela provoca na vida destas pessoas. Por exemplo, quando alguém possui uma experiência real com Deus, sua vida naturalmente é mudada, é transformada, muda completamente o seu rumo. Quer ver um exemplo? Quem não lembra do profeta Isaías, no capítulo de número 6 do seu livro, quando ele relata aquela experiência que foi um divisor de águas na vida dele, de alguém que até certo ponto tinha conhecimento a respeito de Deus, tinha traços até destacados, mas que precisava de um aprofundamento, um conhecimento, uma experiência pessoal com Deus, a tal ponto de isso ter sido tão marcante em sua vida, de ele relatar com vivacidade, de forma vívida, de forma destacada, o quanto esta experiência marcou. Veja que ele inicia o capítulo de número 6 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Veja que ele está narrando, ele está destacando uma experiência que teve. E esta experiência foi tão marcante que a sua vida não foi mais a mesma. Isso porque quando ele inicia o seu relato, ele contempla a grandiosidade do Deus que é santo, 3 vezes santo, conforme está no próprio texto, e que este Deus é adorado, é reverenciado por seres angelicais. E em razão da sua sublimidade, em razão da sua grandiosidade, Isaías percebe a sua pecaminosidade diante deste Deus que é grande. E ele chega a dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, disse Isaías, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Veja que quando ele contempla e tem esta experiência, a sua vida ela é marcada, ela é transformada. Ao reconhecer as suas fragilidades e receber a capacitação, o fortalecimento, a restauração, a purificação dos seus pecados, a sua iniquidade, como diz o texto, foi tirada, ele passou a vivenciar uma experiência nunca antes alcançada. Veja que até então o texto bíblico diz que ele está vendo seres angelicais, está vendo esses seres reverenciando, mas não há nenhum contato direto de Deus para com ele. Mas depois disso, diz o versículo de número 8, Deus fez com que ele ouvisse uma conversa na corte celestial. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando entre si, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E de imediato Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que a vida dele foi marcada, mudada, transformada por meio da experiência que teve. Quando nós analisamos o Novo Testamento, ora, você há de lembrar de várias passagens que eu poderia mencionar aqui, mas tem uma em especial que nós encontramos no Evangelho escrito por João, capítulo 1. E neste Evangelho, a propósito, intrigantemente ou providencialmente, nós encontramos várias pessoas tendo suas vidas mudadas em razão dessa experiência pessoal com Cristo, com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso. Quem não lembra que no capítulo 1, do versículo 45 ao 51, nós encontramos aquele encontro tão formidável em que Filipe, ao encontrar-se com Jesus e em consequência deste encontro, isso trouxe um entusiasmo, foi despertado nele um fervor evangelístico em que ele testificou do que isso representou para a sua vida. E ele foi dizer nada mais, nada menos do que a Natanael. E ao dizer que havia encontrado aquele de quem os profetas haviam falado, Jesus de Nazaré, de imediato Natanael contestou, dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, já que a fama, a realidade da cidade de Nazaré naqueles dias era uma cidade de pouca estima,
não é? Que não havia visibilidade, até mesmo em razão de alguns comportamentos que eram ilicitamente destacados em pessoas que conviviam dentro daquela cidade. Então, simplesmente Filipe diz a ele, vem e vê. Veja, é um convite para a experiência, é um convite para ter a experiência pessoal. É como se Filipe estivesse dizendo, olha, eu tive a minha experiência, ela é minha, e eu não posso transferir para você. Eu não posso fazer você sentir o que eu estou sentindo. Eu não posso passar para você esta convicção que eu estou tendo. Então é preciso você ter a sua própria experiência. Veja que coisa interessante, já que a experiência ela não é passada de forma hereditária, diga-se de passagem. Não se tem como herdar a experiência espiritual do pai e da mãe, ainda que a experiência destes traga uma influência sobre os filhos, sobre o parente, ou vice-versa, mas não se pode transferir. Cada um precisa ter a sua. Então, Filipe disse para ele, vem ver. E com esta palavra, cheia de entusiasmo, a Bíblia diz que Natanael foi ter com o Senhor. E ao aproximar-se, diz o texto, que Jesus, ao vê-lo, disse, isso está em João 1,47, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. E quando Natanael ouve esta palavra dita pelo Senhor Jesus, ele pergunta, de onde me conheces tu? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Veja que a experiência que teve com Cristo, por meio da declaração, por meio daquilo que Jesus falou, do conhecimento prévio a respeito do encontro entre Filipe e Natanael, isso fica declarado, demonstrado, que a experiência que Natanael teve fez com que a sua vida fosse mudada totalmente. Como eu lhe disse, no Evangelho de João nós encontramos vários personagens tendo a sua experiência. E dentro dessa afirmação que eu estou fazendo, que a experiência com Deus, ela é importante porque muda a vida das pessoas, você lembra, em João capítulo de número 4, uma mulher cujo nome não é citado, diferente de Filipe e Natanael, que são mencionados nominalmente, esta mulher, ela não é mencionada pelo nome, apenas pela sua origem étnica. Ela era samaritana. No momento em que os discípulos se ausentaram em busca de alimento, Jesus se aproxima desta mulher que estava no poço por volta de meio-dia. Você conhece muito bem esta passagem. E em que Jesus inicia um diálogo partindo de uma necessidade pessoal, pedindo a ela água para beber, e dentro desta realidade o Senhor expande a conversa, fazendo com que a curiosidade, não é, o despertar da sensibilidade espiritual daquela mulher fosse aguçado, a ponto de Jesus, ao final, depois de ter dito a ela, se tu soubesses quem é que te pede de beber, tu me pedirias, não é? Era você que ia pedir água, porque esta água que você pode me dar, e você bebe aqui, vem constantemente, você vai tornar ter sede, mas eu tenho uma água que nunca mais você precisará beber, porque ela dessedenta, ela tira a sede. Claro, ele estava falando no âmbito espiritual, e ela achando que ele estava falando de uma água material. E dentro dessa curiosidade, Jesus vai num ponto que é um ponto central da vida daquela mulher, dizendo, pronto, eu vou te dar desta água, agora vai buscar o teu marido. E ela confessa a sua pecaminosidade, a sua fragilidade, dizendo que ela não tinha marido. Jesus então disse, disseste bem, porque tivesses 5 e o que tu tens agora não é teu. E a partir destas revelações, em que ela vai entendendo que está diante de uma pessoa acima do natural, de que ele não é simplesmente um rabino, ele não é simplesmente um judeu, mas que ele é o Messias. A Bíblia diz que ela deixou de imediato o cântaro e entrou à cidade, dizendo a plenos pulmões, dentro da cidade de Samaria, dizendo para eles, vem ver um homem que disse toda a minha vida, porventura não é ele o Cristo? E esta experiência foi um divisor de águas na vida daquela mulher. Além de transformá-la moralmente, transformou quanto à finalidade de sua vida, já que ela agora se tornou uma pregoeira, uma missionária, usando um termo atual, em que por onde passava dava testemunho de alguém que mudou toda a sua vida. Você percebe, portanto, a importância da experiência pessoal com Deus, de não simplesmente se emocionar, achar bonitos hinos,
deixar um trecho da Bíblia aberto em um ambiente da sala, da cozinha ou de qualquer cômodo da casa ou do estabelecimento, mas ter essa experiência pessoal, que ela não pode ser transferida no sentido de alguém herdar geneticamente como traços da personalidade ou mesmo de aspectos físicos, mas cada um precisa ter a sua. Eu aproveito para lhe perguntar, você já tem a sua experiência pessoal com Deus? Ou você está vivendo da experiência alheia de outrem? É importante que se reflita a respeito da necessidade de ter a sua experiência real. Para seguirmos à conclusão desta reflexão, além da necessidade de ter a experiência para que a sua vida seja mudada, como nós mencionamos, eu finalizo lhe lembrando de que a experiência pessoal com Deus, ela é necessária para vencer as dificuldades, para vencer as oposições. Claro, uma vez que nós temos a nossa experiência real com Deus e passamos a viver no centro da sua vontade, naturalmente dificuldades surgirão, dificuldades internas e dificuldades externas. Exatamente isto. Não tem como mudar, não tem como interferir nesse ciclo natural que todo servo de Deus enfrenta. Isso é comum a todo servo do Senhor. Mas o que eu acho surpreendente é que quando nossas vidas são mudadas, impactadas, transformadas pela experiência pessoal, nós temos de Deus a condição de superar quando essas lutas surgem, quando estas oposições se levantam. E apenas para que você reflita, eu queria ler Atos capítulo 4, ou seja, eu quero ler Atos capítulo 4, versículo 18 a 20, onde nós encontramos aquela declaração clássica de um servo de Deus, que a partir da sua experiência teve a condição de se confrontar diante das dificuldades, de superar as dificuldades. Em Atos 4, versículo 18 em diante, quando Pedro e João estavam diante do Sinédrio, tiveram a necessidade de defender a sua fé, Pedro, cheio da graça, disse as seguintes palavras: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Veja que diante da oposição, diante da pressão, do posicionamento, da proibição, veja que houve uma ordem expressa para que eles não falassem mais no nome de Jesus. Você há de lembrar que Atos 4 é um momento posterior àquele grande milagre realizado na vida de um coxo, de um homem paralítico, um homem deficiente, desde o seu nascimento, que em nome de Jesus Cristo Nazareno se levantou. Uma operação de maravilhas ocorreu diante dos olhos de todos ali presentes, diante da porta formosa do templo. E em consequência desta oposição, Pedro e João, é como se eles estivessem apresentando um jogral, porque o texto diz que eles disseram isso juntos. Eles disseram: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Sabe o que é isso? Experiência. E é importante lembrar de que a experiência pessoal com Deus nos habilita, nos dá condições de superarmos as dificuldades. Está enfrentando lutas, está enfrentando dificuldades, a sua experiência com Deus lhe lembrará que não é a primeira vez que você está enfrentando, não é a segunda, mas que o mesmo Deus que lhe deu a graça, a competência, a capacidade e a força de superar as lutas antes vivenciadas, é o mesmo Deus que lhe ajudará a enfrentar o problema agora. Diante desta mensagem, eu quero lhe convidar, se você precisa entregar a sua vida a Jesus, para que a sua vida seja mudada, para que você possa ter a sua experiência, se há esse desejo no seu coração, vamos orar por você agora. Você que já tem a sua experiência pessoal, está enfrentando lutas, vamos orar igualmente, crendo que o Senhor é poderoso para lhe dar vitória neste momento de dificuldade. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças por tua fidelidade, pela tua palavra, pela tua misericórdia sobre cada um de nós, pela experiência pessoal que temos contigo, que nos faz ser diferentes, ter a vida mudada, transformada e superarmos toda e qualquer dificuldades.
mas Tu sabes a necessidade daquele ou daquela, deste ou desta, que precisa urgentemente de uma experiência pessoal contigo. E Tu és poderoso para que a partir da reflexão da Tua palavra, estas pessoas possam estar recebendo o Senhor como Salvador, como o Senhor de suas vidas. Ajude-os nesse momento para que eles possam permanecer firmes em Tua presença e, sobretudo, superar todas e quaisquer dificuldades que vierem contra eles. Continua conosco, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que alegria, que prazer poder contar com a sua presença, com a sua audiência aqui na Rede Brasil de Comunicação. O programa Fonte de Fé está afinando, está finalizando neste momento, mas a programação segue abençoando a sua vida. Mas queremos lhe convidar até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre sua vida, agora e para sempre. Amém.